Você já tentou manifestar relacionamento, dinheiro, mudança de vida, mas não deu certo? Bom, infelizmente, eu tenho que te dizer que muitas pessoas passam por isso. E assim, isso é comum a gente ter dificuldades para manifestar, e nesse vídeo a gente vai falar sobre as dificuldades para manifestar. Oi, eu sou a Isa e hoje eu quero ajudar você a desbloquear a sua mente para que você manifeste o que você quiser. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que é a manifestação. Manifestação é dar corpo a algo que já existe dentro de você. Portanto, você tem que acreditar que aquilo já existe em você. E esse já é o primeiro passo para você ver se tem algum problema. Você realmente acredita que você já tem aquilo? Porque se você não acredita, já temos um problema. Porque um dos passos da manifestação, seja com a lei da suposição, lei da atração ou qualquer outra lei ou técnica que você queira, usando a técnica de manifestação, é você acreditar. Você precisa ter decidido o que você quer, desejar, tomar uma atitude, no caso é você ter confiança de que aquilo vai acontecer e acreditar, ter fé. Eu fiz aqui uma listinha dos bloqueios mais comuns, né, pra gente tratar aqui e pra desbloquear eles no decorrer. Então, provavelmente eu vou tentar juntar os dois aqui. Não tinha pensado nisso quando eu escrevia a minha colinha, mas vamos ver no que vai dar. O primeiro bloqueio é desejar com medo ou carência. Como assim desejar com medo ou carência? Vamos lá. Desejar com medo. Sabe quando você quer muito algo? Vamos supor um relacionamento. Você tem lá a sua pessoa específica, você quer muito que essa pessoa demonstre interesse por você, que vocês comecem um relacionamento, só que você não se vê suficiente, você não enxerga todas as suas capacidades, você não tá preparada para esse relacionamento, porque você colocou ele num pedestal aqui e você se vê aqui, tipo, tá vendo? Ela passa do nível desejável enquanto você tá aqui. Tipo, como que você que criou esse parâmetro, você se vê menor? E é você que vai manifestar essa pessoa na sua vida. Então, assim, o medo de não dar certo faz com que você não manifeste. Porque você vai manifestar um problema? Ah, Isa, mas eu manifesto problema pra minha vida o tempo todo, igual no caso de pessoas adultas. Eu manifesto problema financeiro, eu manifesto nota baixa, eu manifesto, sei lá, qualquer coisa que, tipo, te deixe mal. Mas se você for ver, esse é o foco. Ai, eu não estudei o suficiente, nossa, essa prova, será que ela vai estar difícil? Aí você já criou um monte de barreira para aquela prova, você fez nota baixa, você já estava manifestando o problema. Ai, eu não tenho dinheiro, as contas estão chegando, eu não sei como que eu vou pagar, meu trabalho não dá conta. Você está manifestando problema financeiro. Então, assim, você está ali numa carência e num medo para os problemas. É muito mais fácil você se familiarizar e manter o foco em um problema que você já está vivendo ou se afundar mais nele porque isso é previsível, do que você simplesmente se ver como merecedor de algo. E aí, você entra, pra você fazer isso, você tem que, vamos para o desbloqueio, né, desse problema, que é você curar a raiz. E como que você vai fazer isso? Curar a raiz desse medo, dessa carência? Você vai se perguntar, por que eu não me acho merecedora disso? Quem me fez acreditar que é errado ter esse sonho, querer sonhar alto? Quem te fez acreditar nisso? E isso é muito importante porque o nosso cérebro, ele não consegue ouvir uma pergunta e não responder. Talvez você tenha ouvido conversa de uma pessoa, você tenha assistido TV e fizer uma pergunta, seu cérebro responde automático, não tem como você ignorar, porque o nosso cérebro quer responder tudo. Então, se você tem uma dúvida, você se pergunta ou fica se perguntando com frequência, o seu cérebro vai te dar resposta. Você vai chegar à conclusão de que porque você acha que você não merece, você vai saber quem foi que te fez acreditar nisso. Então agora a gente vai para o segundo bloqueio,
que é falar o que você quer, mas viver como se você não merecesse. Como assim? Eu tenho um exemplo assim que eu tô trabalhando muito, que é um exemplo meu mesmo. Eu quero ter minha casa própria. Bom, quando eu fiz 18 anos, fui morar de favor na casa do meu sogro. Não tinha pra onde ir. Meu namorado e meu sogro moravam juntos. Aí eles falaram assim, fica aqui, né? Você não tem pra onde ir, né? Fazer o quê? Aí eu fui morar com o Wesley. A gente passou 2 anos morando juntos, só que eu tenho muita dificuldade, eu tenho várias barreiras com relação à organização. Aí eu... Tá sem bateria, depois a mamãe coloca pra carregar. Aí eu tenho muita barreira com organização. Pensar em arrumar a casa me deixa nervosa, aflita, me deixa doente. Vai pra lá assistir o Blip, aí eu já coloco o celular pra carregar. Aí assim, eu tava dando horário do meu sogro chegar, eu corria, varria a casa, fazia algumas coisas, mas ainda assim ficava algumas coisinhas pra trás. Aí tava dando horário do Wesley chegar, eu começava a janta pra ficar quase pronto na hora que ele chegasse pra ele comer comida quente. Aí assim, eu já não tava indo bem aí. Aí eu fiquei grávida, aí eu tive problemas com o Wesley, a gente se distanciou, voltei a morar com os meus pais. Aí a gente decidiu voltar, porque a gente percebeu que o meu problema eram os hormônios da gravidez que faziam com que eu quisesse desvivê-lo, né? Eu olhava pra carteira e sentia raiva. Aí a gente pegou e conversou assim, já estamos bem, a gente quer estar junto, tá tudo certo, a gente continua se amando, foi só uma questão hormonal da gestação. Tanto que eu passei por isso com a Ivy também, e se eu ficar grávida de novo, passarei por isso de novo, provavelmente. Aí tá, a minha sogra tinha a casa que ela morava, e ela começou a construir a casa dela no fundo, então ficou a casa antiga lá no meio do terreno. Aí o Wesley falou assim, mãe, me ajuda a reformar essa casa, porque eu quero morar junto com a minha mulher, com a minha filha. Fui pra lá. Aí tive problemas com a minha sogra, mais os meus problemas de organização. Aí eu não cuidei daquela casa, mas também não conseguia ficar perto da minha sogra, então a gente teve que alugar uma casa. Aí a gente veio pra cá. Desde que a gente veio pra cá, a cozinha fica do lado de fora. O espaço aqui da sala é maior do que a minha casa com cozinha lá na casa da minha sogra. Meu quarto é muito maior do que era o meu quarto na casa da minha sogra. Só que a cozinha fica lá fora. Tá um frio, tipo, tá menos de 20 graus agora, o que pra mim é extremamente frio. Eu sou uma pessoa que eu gosto da temperatura de 38 graus pra cima. Não gosto de frio. O frio pra mim é muito intenso. Aí assim, eu não consigo ficar indo lá fora arrumar a casa. Uma, porque eu sou medrosa. Aí, quando tá de noite, não importa, pode ser a casa mais segura do mundo. Eu fico com medo de ir lá fora. Eu só vou abrir o portão pro meu marido e eu acendo todas as luzes da casa. Eu vou colocar ração para meus cachorros e eu acendo todas as luzes da casa. Aí, a minha cozinha fica ali fora. Com 2 entradas de ar, que é a da varanda e que é a do fundo. Meu fundo é bem... O fundo da casa é bem espaçoso. Aí eu fico ali no meio, tomando vento. E é horrível. Então, muitas vezes eu atraso janta, eu atraso a louça, eu atraso tudo por conta de frio. Porque eu prefiro ficar aqui dentro. Fora as meninas que querem ficar perto de mim, eu não posso ficar levando elas lá pra fora porque a Lara recentemente foi diagnosticada com asma. Não vou levar ela lá pra fora pra ficar tomando vento. A Ivy tem 4 meses. Não vou levar ela lá pra fora. Então, assim, é muita coisa. Então, enquanto eu não me sentir merecedora de uma casa melhor e maior, eu vou continuar presa aqui. Porque eu não consegui transformar essa casa aqui em um lar. Eu sinto como se eu ainda estivesse morando de favor. Eu sinto como se não fosse meu. Lógico que é uma casa alugada, mas eu não consigo fazer nada pra fazer essa casa parecer um lar de verdade. E isso é algo que eu tô trabalhando na minha mente, porque é uma crença limitante minha, é uma crença de não merecimento meu. E como que a gente pega e faz isso? A gente muda a nossa identidade antes mesmo do pedido. Só que assim, eu já tô pedindo faz hora, né? E daí, o que que acontece?
o que dá pra você fazer. Igual você provavelmente já sabe o que você quer. E como que você vai mudar a sua identidade? Igual, mantendo o princípio de que eu quero uma casa própria. Uma casa que vai parecer um lar onde eu vou me sentir bem. Eu tenho que me transformar, mudar, criar uma identidade de boa dona de casa. De uma dona de casa que se sente segura na própria casa. De uma dona de casa que transforma qualquer ambiente em um lar que gera amor em qualquer ambiente, que gera acolhimento. Eu preciso criar essa identidade em mim. Então, para tudo que você for fazer na sua vida, você tem que buscar esses princípios. Quem eu tenho que ser para ter isso? Ah, eu quero ter um carro. E qual que é o comportamento de alguém que tem um carro? Pô, eu tenho que deixar a chave fácil. Então, você tem que se adaptar a isso, deixar a chave fácil. Ah, eu tenho que abastecer o carro. Então, assim, com que frequência você abasteceria o seu carro? Então, você tem que ter aquele dinheiro para abastecer o carro sobrando. Ah, eu não quero lavar o meu carro. Então, eu tenho que pagar. Então, eu tenho que separar dinheiro e ver quantas vezes vou levar meu carro para lavar. Ah, estacionamento. Eu tenho dinheiro para pagar estacionamento? Você tem que ir se moldando aquela realidade. Entendeu? Então, você vai criar uma versão sua que já tem aquilo e você vai se juntar com ela, porque ela faz parte de você agora. Você pode não ter aqui, mas quando se torna real aqui dentro, o universo e a sua mente se unem para materializar aqui na sua frente, para tornar visível. Então vamos pro terceiro bloqueio. Ficar só na teoria e não agir. E aí entra o que eu acabei de falar sobre a identificação. Se você só fica, eu quero um carro, 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 mas você não tá separando o dinheiro. Ah, mas significa que eu só vou ter um carro se eu comprar? Não, mas carro gera custo. Que vão colocar? Fui no posto anteontem levar minha filha, levar a Ivy no posto, aí a gente foi de Uber, porque a gente só tem moto. Aí tá. Eu e Wesley conversando. Tem que trocar o pneu da frente, porque já tá na hora. Tem o licenciamento. Tem um monte de coisa da moto que ele precisa comprar e mexer. Tem as coisas que ele quer mexer na moto. Então, assim, ter veículo é caro. E que movimento que você está fazendo para ter um veículo? Porque ter um veículo, ao mesmo tempo que facilita, que tem um benefício, tem um gasto. Isso é um problema? Não é. É apenas uma realidade. Então, você tem que ver essas questões, tá? Aí, como que você vai fazer isso? Você vai alinhar sua mente, sua ação e sua crença, sua confiança, sua fé, o que for. Como assim? Como eu acabei de falar. Você tem que juntar dinheiro, porque carro dá gasto. Significa que você só vai conseguir o carro comprando? Não! Significa o quê? Vamos lá, você tem que alinhar a sua mente. Como que é a mente de quem tem um carro? E qual carro? Que modelo? Que ano? Você tem que ter um carro específico na tua mente. Você já tem que ter ele com clareza. Tá? Eu tenho na minha conta agora R$20. Eu vou ir ali no mercado. Quanto eu teria de gasolina? Vou de carro ou vou de a pé? Ah, não, hoje eu não estou a fim de andar de carro porque eu tô a fim de economizar gasolina. Tem um carro ali? Não tem um carro ali. Mas na sua cabeça fala assim, eu vou ir andando até o supermercado. Uma, porque é saudável. E outra, porque por que eu vou gastar gasolina se o mercado é logo ali? Então você tá alinhando a sua mente com as suas ações. E quando você pega e fala assim, eu não vou usar o carro que tá aqui na minha garagem, que não tem nada ali, você está usando sua fé, seus olhos de crença, seus olhos espirituais. Você não tá vendo fisicamente ali, mas aqui dentro tem um carro na sua garagem. Então você tá alinhando esses 3 pilares, tipo, eu não vou ali. Igual uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, né, voltando ao meu desejo. Eu sei como é a casa que eu quero. Então, o que eu faço? Eu vou limpar a cozinha. Quando eu vou pra cozinha, eu imagino que é a cozinha que eu quero, do jeito que eu quero.
eu vou me movimentando e a ordem da minha cozinha não condiz nada com a cozinha que eu quero. Então, eu simplesmente inverto a posição, mas eu imagino que eu tô ali na pia da minha casa dos sonhos, que tem uma mesa, que tem um armário, que tem isso, e eu vou me moldando essa realidade. Então, eu vou agindo, visualizando e acreditando nessa identidade. E parece que cada dia que passa, a gente tá mais próximo dessa circunstância. Graças a Deus. Então, próximo bloqueio. 4. Viver em ciclos de comparação e autossabotagem. Como assim ciclo de comparação e autossabotagem? Deixa eu pensar aqui num exemplo. Não tão pessoal, né? Supor que você tem uma amiga, 2 amigas. Vou colocar assim, meio pessoal, mas na minha realidade, mas não o que eu vivo, né? O meu sonho é ter a casa própria, ter mais filhos e viver bem, tendo tempo para me dedicar com meus filhos. Aí, eu tô olhando o Instagram e aparece uma mulher e eu tenho 23 anos, uma mulher de quase 40 anos. E ela já tem 5 filhos. Ela mora em uma fazendinha, tem vaca, ela acorda cedo, mantém a casa limpa, ela faz queijo, manteiga, requeijão, faz tudo por ela mesma. Ela tem uma hortinha, tem um jardim e ela tá vivendo a vida dela plena. Tem como eu, com os meus meros 23 anos, me comparar com uma mulher de quase 40, que provavelmente ralou muito, que provavelmente, junto com o marido dela, que mostra um casamento perfeito, os dois ralaram muito, abriram mão de muitas coisas, abdicaram de muitas coisas, deixaram de fazer muitas coisas pelos filhos, abriram mão de alguns sonhos para realizar outros, que não combinam comigo, não condizem comigo, não condizem com a minha realidade. Compensa me comparar com essa mulher? Não. Porque o que acontece? Quando a gente começa a fazer isso, a gente tá mudando completamente a gente tá apagando a nossa essência. Porque não tem como eu, com as minhas vivências, me comparar com aquela mulher, porque sabe lá Deus o que ela viveu. Porque se ela tem 40 anos, 20 anos mais ou menos atrás, antes de eu nascer, o que ela não viveu? Como não foi a vida dela 20 anos antes de eu nascer? Porque só pra você ter uma ideia, eu nasci, minha mãe tinha 16 anos, ou seja, nem minha mãe viveu 20 anos antes de eu nascer. O bebê tá tutando hoje. Tá bom, vai lá brincar com seu bebê. Ou então, eu me comparo com uma menina de 18 anos, que já tem a casa própria, que tem um corpo da hora, que tem pais que apoiam ela, que mandam dinheiro pra ela, que apoiam os estudos dela, que apoiam os sonhos dela. Gente, eu não vivi essa realidade. Eu não tenho mais 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu fui expulsa de casa. Pra vocês terem uma ideia, nem eu fiz, porque nenhuma faculdade que eu queria fazer era boa o suficiente. Então, assim, não dá pra mim me comparar com uma pessoa mais nova do que eu, que viveu uma realidade completamente diferente da minha. A minha realidade só combina comigo. Então, a gente tem que lembrar disso. A nossa essência, ela não deve ser apagada. Porque pra você, vamos supor, eu quero ter a minha casa própria. Pra que eu internalize que eu sou uma boa dona de casa, eu tenho que abdicar de tempo livre, porque eu tenho muito tempo livre. Para mim ser uma boa mãe, eu tenho que abdicar de momentos só meus, não o tempo todo, lógico, mas eu quero ter mais filhos, o que significa que eu não vou entregar a minha obrigação de mãe e falar assim, Lara, cuida da tua irmã que eu vou tomar um banho. Lara, cuida dos seus irmãos que eu vou lavar louça. Lara, cuida das crianças. Lara isso, Lara aquilo, Ive isso, Ive aquilo, Ive. Não adianta, porque de verdade. Ah, pode falar que é loucura, mas meu sonho é ter tipo uns 12 filhos. Então assim,
tem certas coisas que não condizem com a realidade que eu quero, mas que são prazerosas, que são coisas que talvez eu quisesse, mas eu não quero mais. Talvez tenham sido coisas que eu manifestei antes, mas agora eu não quero mais. Então não dá pra mim me comparar com uma adolescente que não tem filhos, que não tem um relacionamento, que pode sair a hora que quer, que tem dinheiro porque os pais mandam e que é apoiada, me comparar com isso. Até porque não é essa vida que eu quero. Se eu quero dinheiro, eu só preciso falar assim, Mar, manda um pix de tanto. É fácil também. O bonito trabalha, eu lavo a roupa dele, eu separo, eu falo assim, vida, hora de você ir pro trabalho. Ele tá no banho, ele separa minha roupa, eu já separei. Blusas que tem que ser passadas, já passei. Tá tudo ali arrumadinho pra ele. Ele tá precisando de alguma coisa, eu manda tanto no Pix que eu vou comprar. Ah, amor, passe em tal lugar, porque eu, a Lara, a Ive, você precisa de tal coisa. Então, assim, depende muito de situação para situação. Mas não fique se comparando ou se auto-sabotando, apagando as suas experiências e as suas vontades pela experiência e vontade dos outros. Porque talvez uma mulher que tem muitos filhos pode acabar deixando os filhos para os irmãos cuidarem, para elas fazerem as coisas que elas querem. Talvez essa mulher que eu olhe, que eu falo assim, caraca, ela é o máximo. Quando ela não tá gravando um Reels, quando ela não tá tirando foto, quando ela não tá nos stories, ela tá sendo oprimida pelo marido. Não falando que, tipo, a pessoa deve passar por isso, mas vamos colocar em um cenário que a gente não conhece, que a gente não tá vendo. Tem problema com o marido, as crianças são terríveis, ou ela dá medo nas crianças, ou a menina, ela simplesmente pega e desonra os pais, ela faz o que ela bem entende, só que como eles não corrigiram na infância, agora ela faz o que ela bem entender. Então, assim, não diminua a sua existência, não se sabote pelo que você vê que os outros te deixam ver, entende? Então, quinto bloqueio, porque eu já dei aqui a solução, né? Não se sentir digno do que você tá pedindo. Infelizmente tem muita gente que não se acha digno. Por quê? Não faço a menor ideia. Porque de verdade, você nasceu para receber toda a prosperidade e abundância que o mundo tem a oferecer. Ai, não, mas e se acabar? Não, porque eu só tenho uma vaga de emprego que eu tô concorrendo com outra pessoa. Meus queridos, o mundo é abundante, o mundo é próspero. Vocês têm que entender que nada vai acabar porque você quer. Se eu tô com vontade de comer um doce de leite com chocolate, não significa que mais ninguém vai conseguir comer doce de leite com chocolate. Se eu quero ter mais um filho, não significa que mais ninguém vai ter filhos. Se eu quero um anel de diamante, não significa que mais ninguém vai conseguir comprar um anel de diamante. O mundo é abundante e você tem que entender isso. Dá uma olhada lá nos vídeos da Beth Russo e entenda. Você é filho de Deus, portanto você é uma deusinha, um deusinho. Pelo amor de Deus. E agora, um desbloqueio que não tá muito anexado nos bloqueios anteriores. Solte o controle de tempo e de como. Lógico que assim, vocês têm que lembrar que se você não define metas, aquilo não é uma meta, é uma vontade. E vamos colocar a Larinha, esse trenzinho que fica tentando aparecer nos meus vídeos o tempo todo, por mais que ela saiba que ela não pode, né, amor? Sim. Vai lá assistir o Blip, que daqui a pouco eu tiro foto sua. Tá bom? Aí eu deixo você ficar tirando foto. Pode ser? Tira foto na mão. Tá bom. Quando eu terminar, eu te dou.
Então, assim, eu tenho essa criaturinha de 3 anos. E faz 3 anos que eu meio que moro de aluguel. A gente veio pra cá, ela tinha 7 meses, 6 para 7 meses. Quando eu tava lá na casa da minha sogra, a gente meio que pagava um aluguel, porque a gente acabava pagando água e luz muito mais caros do que a gente paga morando nós 4 aqui em casa. Sendo que era só nós 3, a gente ainda economizava muito, porque só tinha 2 lâmpadas pra cuidar, né? Aí, assim, a Ivy tá com 4 meses. Eu não vou esperar a Ivy a Lara fazer 5 anos pra ir pra minha casa própria. Eu não vou esperar a Ivy fazer 3 anos pra gente ter uma casa. Não, eu tenho um plano. Eu e o Wes, a gente se colocou em uma situação de que a gente vai juntar dinheiro pra que antes da Lara fazer 5 anos, a gente pelo menos já esteja dentro da nossa casa própria. Ah, mas isso é um prazo. Eu sei. Só que eu não dei uma data específica. Bom, meio que tem. Porque antes do dia 21 de maio de... Não vou lembrar que ano que ela vai fazer 5 anos. 2027. De 21 de maio de 2027. A gente já tem que estar dentro da nossa casa própria. Mas Deus é abundante, Deus é próspero, o que significa que antes disso, a gente pode conseguir estar na casa. A gente pode conseguir a casa ganhada, a gente pode ganhar na loteria, comprar uma casa, a gente pode comprar nossa casa com dinheiro. Nossa, pode ser que meu marido ganhe dinheiro fazendo entrega, pode ser que eu ache uma forma de ganhar meu próprio dinheiro, pode ser que ele faça o curso de mecânico e com o trabalho de mecânico, ele... Deita lá com ela que eu não já tenho que pegar ela. Pode ser que, sendo mecânico, ele consiga comprar nossa casa. Não sabemos, porque o como tá livre. E assim, o universo, ele tem um prazo aí antes do dia 21 de maio de 2027 pra fazer essa casa acontecer. E pra eu me moldar pra ter isso. Então, basicamente, é isso. Você não nasceu para ficar vivendo, assistindo a vida dos outros acontecerem. Você nasceu para viver o melhor desse mundo. Então, não permita mais que os seus sonhos, que os seus desejos sejam derrubados por você. Dá uma analisada na sua vida e veja o que você realmente quer viver. Porque isso é extremamente importante. É a sua vida. Você tem total responsabilidade e controle pelo que te acontece. Então, se você não está conseguindo manter as suas manifestações, tem algo de errado, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando. Espero que você veja os outros vídeos no canal. Se inscreve no canal, que até o momento exato de agora só não tem um inscrito. Mas eu entendo. Vontade do universo. E minhas manifestações. Ai, Deus. Mas é isso. Espero ter ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.